Fala pessoal, tudo certo? Aqueles que vêm acompanhando as notícias do mundo do hardware nesses últimos tempos, certamente devem ter se deparado ali com o tal do AGESA 1.007B para a plataforma M5, que a AMD soltou com a promessa de liberar todo o potencial de overclock de memória dos Ryzen 7000. Mas como será que conseguiram isso? É o que vamos ver, mas depois da vinheta. Dentre as novidades do novo firmware, se destaca a introdução do tal DDR5 Nitro Mode, que engloba uma série de novos ajustes localizados lá no menu AMD Overclocking. Essas funções permitem alterar os times de envio e recebimento de dados entre a controladora de memória da CPU e o módulo de memória, além de introduzir o chamado Robust Training Mode, que é um processo de training mais criterioso, que por consequência leva mais tempo para se completar. Training? O que é isso? Bom, o processo de training ocorre durante o post e acontece um primeiro boot após clear CMOS ou quando algum parâmetro de funcionamento das memórias é alterado, a frequência, os times ou mesmo a temperatura da CPU, onde a controladora de memória determina a configuração dos módulos, por exemplo, a frequência e os times, e daí roda uma série de testes padronizados durante o post com o intuito de calibrar diversos parâmetros internos para um melhor funcionamento com aquela configuração. Dando um exemplo, os valores para impedâncias de terminação, aqueles RTT Non, RTT Park e similares que a gente vê nos Ryzen aí desde primeira geração, costumam ser diferentes entre configurações usando módulos single e dual rank, onde o processo de memory training determina por meio desses testes padronizados os valores que vão funcionar satisfatoriamente dependendo da configuração que você tem ali. Isso também explica o porquê do processo de post normalmente ser mais lento ao se usar configurações com mais de 2 pentes ou módulos dual rank. Com os novos ajustes, a AMD garante que os Ryzen 7000 vão ser capazes de trabalhar bem além dos 6.000 megatransfers por segundo que costumavam se atingir, podendo chegar até mesmo nos 8.000 e talvez até adiante com refrigeração extrema. Inclusive, os fabricantes de placa-mãe estão ali demonstrando essa possibilidade e garantindo que isso é seguro dentro daquele limite de 1.3V do VDD SoC. Não existe nenhuma dúvida de que essa atualização é muito bem-vinda. Contudo, ainda existem algumas questões importantes a serem respondidas, tipo, se essas frequências vão trazer ganhos de desempenho, afinal, como bem sabemos, CPUs AMD usam Infinity Fabric para fazer interconexão de todos os blocos funcionais. Isso pode acabar limitando um pouco na banda de memória disponível para os CCDs. Além disso, para explorar essas frequências além dos 6.400 megatransfers por segundo, é necessário usar um modo UCLK igual MainCLK sobre 2, o que implica que a controladora de memória vai estar trabalhando na metade da frequência da memória, com óbvios impactos na latência, já que aí o ideal seria usar 1 para 1, Uma forma ali de mitigar esse impacto seria usar o FCLK em uma proporção uniforme com o CLK. Por exemplo, 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3. O objetivo dos testes é verificar o funcionamento e ter uma noção do impacto do desempenho ao se usar memórias rápidas no Ryzen 7 7700X, algo permitido pelo novo firmware, pelo novo AGESA. Antes de partirmos para os resultados, é necessário destacar que essa não foi uma experiência totalmente livre de problemas. Por exemplo, durante a live stream de teste, a BIOS da placa-mãe corrompeu e foi necessário recorrer ao Key Flash para que ela voltasse à vida. Além disso, existem alguns bugs, por exemplo, ao se ativar o Memory Context Restore, o MCR, que poupa o sistema de passar pelo processo de Memory Training a todo posto, diminuindo o tempo de boot, e desativar o Memory Power Down, MPD, a máquina fica completamente instável, independente das configurações utilizadas, algo que roubou muito tempo que poderia ter sido usado para rodar mais testes diferentes. Sobre a configuração do hardware, a CPU foi travada em 5.4 GHz com FCLK em 2166 MHz e duas configurações distintas para a memória, 6400 CL30 com 1 para 1 naquela proporção que a gente discutiu antes, e 7600 CL34 1 para 2, onde infelizmente não foi possível se atingir estabilidade plena usando o DDR5 8000, aparentemente por uma limitação da placa-mãe, que precisa ser daquelas com 2
2 slots, um DPC para se chegar lá, e preferencialmente com mais de 8 layers, né? Primeiramente, foram feitos alguns testes em jogos, já que eles costumam ser bastante sensíveis à latência de memória. No caso, foram escolhidos Cyberpunk 2077, Shadow of Tomb Raider e CSGO, um dos dois primeiros com preset High em 1080p e o CSGO em 768p no Low. Com exceção do Shadow of Tomb Raider, que apresentou a vantagem 10 FPS de diferença no geral para a configuração DDR5 6400, tanto no Cyberpunk quanto no CSGO houve um empate técnico com, virtualmente zero ganho de desempenho ao se utilizar a memória mais rápida. Já nos benchmarks sintéticos, a diferença tende a ser maior, com o Memory Score do Geekbench 3 ali na beirada ou até mesmo ultrapassando os 14.000 pontos, né? O que é uma marca que pode até ser melhorada com FCLK 2200 e memória de 8.000 megatransfers, né? Aí também conseguimos pelo menos uma validação, né, no DDR5 rodando a 8.002 megatransfers por segundo, né? Concluindo então, o Nova Giza 1.007B realmente entregou o que prometia, trazendo aos Ryzen 7 a possibilidade de trabalhar com frequências bem acima dos 6.000 megatransfers por segundo de antigamente, o que é ótimo ali do ponto de vista da compatibilidade e também para os entusiastas de plantão. É claro que por se tratar da primeira versão do firmware com essa possibilidade, ainda existem alguns bugs a serem resolvidos. Significa que por enquanto essa atualização é recomendada apenas aos corajosos que desejam explorar os novos limites dos Ryzen 7000, onde aos demais, talvez seja interessante esperar o fabricante do placa-mãe soltar uma versão final da BIOS ou talvez o Giza 1008, que deve corrigir aquele bug que eu citei lá do MCR e do MPD, né? Sobre os ganhos de desempenho, em jogos e usando o Ryzen 7 7700X, praticamente não houveram diferenças em relação à configuração DDR5 6400. Ou seja, se não ganhou nada em aplicações sensíveis à latência, também não perdeu, com ganhos ainda que relativamente pequenos aparecendo ali apenas em aplicações sensíveis à banda de memória e CPUs com 2 CCDs. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!